Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco. Que as bênçãos do nosso Pai, nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Eu tomo a iniciativa de compartilhar com vocês esses vídeos porque a espiritualidade maior tem nos ajudado. E às vezes nós percebemos que grande parte dos cristãos, grande parte dos espírita cristãos, não tem noção a respeito desse interesse da espiritualidade pelo nosso bem-estar integral. Pode parecer cansativo para muitos, mas à medida em que nós estudamos a doutrina espírita, o espiritismo, nós compreendemos mais profundamente o Evangelho de Jesus Cristo. Mas não só. Nós percebemos o interesse que os bons espíritos têm para o nosso progresso espiritual. Quando a gente percebe isso, é uma consequência lógica querer compartilhar com todos aqueles o trabalho da espiritualidade maior. Eu sei que muitos se dizem espíritas, muitos levantam a bandeira do cristianismo, infelizmente não têm noção da pérola preciosa que eles carregam. É muito bom saber que a espiritualidade maior guarda um interesse pelo nosso bem-estar espiritual, pelo nosso bem-estar integral. Quando nós escrevemos algo, quando nós entramos em contato com o nosso semelhante, o cristianismo nos ensina a sermos verdadeiros, jamais hipócritas. Da mesma forma, quando nós nos deparamos no relacionamento social, precisamos transmitir para o outro aquilo que há de melhor. E a cada dia, de forma simbólica, nós escrevemos uma página. Estudando a lição de número 14 do livro Pão Nosso, nós percebemos que Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, nesta lição intitulada Páginas, ele vem nos fazer um convite, respeitando-nos como seres humanos, como filhos de Deus, convidando-nos à responsabilidade pessoal. Nós sabemos que nós somos beneficiados a todo dia pela graça divina, mas com a doutrina espírita nós aprendemos que somos responsáveis. A nossa capacidade, o nosso discernimento, as nossas faculdades são instrumentos hábeis para que possamos contribuir com a nossa ascensão de forma integral. Páginas. No movimento espírita, sempre compartilhamos mensagens, lições, sempre convidamos o semelhante a ler este ou aquele livro. Aqui, Emmanuel deixa bem claro a responsabilidade de analisar tudo aquilo que vem ao nosso encontro. Analisar toda e qualquer escrita, toda e qualquer mensagem. Você já deve ter se deparado com a seguinte frase: o conhecimento é poder. Mas nós já fizemos a seguinte pergunta: aquilo que chega ao nosso encontro como conhecimento, ele é, de fato, verdadeiro? Porque às vezes nós, através da instrução, nós adquirimos conhecimentos e mais conhecimentos, repertório de informações, mas se nós não perguntarmos, será que aquilo que nós alimentamos, acalentamos, será que aquilo tudo é verdadeiro? Será que nós colocamos em prática aquilo que nós aprendemos ou apenas temos um olhar parcial e somos vítimas da hipocrisia, ou pelo menos somos hipócritas? Porque às vezes nós conhecemos bastante, mas colocamos em prática aquilo que nós sabemos? Porque o verdadeiro sábio é aquele que se instrui, aquele que conhece, mas através do seu viver materializa o seu conhecimento. A sabedoria que provoca, que traz o que? Bons frutos. É o conhecimento aliado à consciência.
é um espírito, uma visão universalista. Quando nós sucumbimos a uma visão parcial e hipócrita, será que aquele conhecimento que nós acalentamos, ele de fato é verdadeiro? Ora, meus irmãos, meus amigos, em essência, o conhecimento ele deve estar entrelaçado com aquilo que seja verdadeiro. E este conhecimento deve ser o que é justificado. Precisamos entender, compreender aquilo que nós rotulamos como verdadeiro. O conhecimento é poder? Talvez estejamos equivocados ao abraçar tal informação como verdadeira, porque na verdade ela pode estar nos encaminhando para o abismo. O conhecimento é poder? Aquilo que nós conhecemos é de fato verdadeiro? E por outro lado, aquilo que nós aprendemos na escola, no dia a dia, aquilo que por meio da instrução chega ao nosso conhecimento, será que isso não pode ser manipulado, por exemplo, por aqueles que exercem o poder terreno, com o fim de facilmente nos manipular? Será que nós não nos deixamos vitimar facilmente por aquilo que chega ao nosso encontro? Primeira pergunta: aquilo que conhecemos é verdadeiro? Aquele conhecimento que chegou ao nosso encontro talvez não seja fruto de um processo de manipulação? Emmanuel, nesta lição, nos ensina com a seguinte frase: toda página escrita tem alma, e o crente necessita auscultar a natureza dessa alma. Toda página escrita tem alma, e o crente necessita auscultar-lhe a natureza. Isso é verdade. Tudo aquilo que nós escrevemos, a nossa vida, em essência, tem um retrato, retrata-nos como alma. Mas às vezes nós esquecemos desta segunda parte desta frase. Nós, como crentes, nós estamos auscultando aquilo que vem ao nosso encontro? Nós estamos pesquisando, indo a fundo, analisando o conhecimento que chega em nossas mãos, diante da nossa visão, do nosso raciocínio? Auscultar a natureza da alma. Aquela pessoa que escreveu aquele artigo, o que ela objetiva? Esta alma se vincula a uma atividade destruidora ou ela se vincula a um esforço de edificação para a vida espiritual? A um esforço de edificação para a vida espiritual. Emmanuel está deixando bem claro para nós, essa é a nossa responsabilidade. A fé raciocinada. Nós, como cristãos, como espírita cristãos, temos um dever, uma postura ativa de analisar tudo. Cabe-nos o dever de analisar o conteúdo de tudo aquilo que chega, que vem ao nosso encontro. Não só daquilo que é escrito, mas analisar toda e qualquer informação, toda e qualquer atividade humana, sobretudo na área do conhecimento. Porque aquilo que é falso pode nos conduzir ao inferno, entre aspas. Aquilo que nós, às vezes, depositando a nossa fé cega, pode nos conduzir ao abismo. O conhecimento, aquilo que norteia a nossa vida, aquilo que norteia o nosso caminhar, nós sabemos justificar ou apenas acreditamos cegamente? Não raro, melhor dizendo, sempre, quando eu assisto uma palestra, eu procuro entender as motivações. E se o expositor ele tem condições de justificar aquilo que ele defende. Não raras vezes eu já me deparei com citações, com algo que se é mencionado numa palestra e eu, indo à fonte, não pude encontrar qualquer justificativa naquilo que foi defendido publicamente. E o pior,
o nosso hábito vicioso de dar crédito cego àquilo que chega ao nosso ouvido, à nossa visão, aquilo que nós expomos sem justificativa ou sem embasamento, pode até mesmo, em vez de beneficiar, atrapalhar. Portanto, nós precisamos justificar aquilo que nós estamos expondo e também precisamos analisar aquilo que chega às nossas mãos. Aquilo que chegou, aquilo que está diante dos nossos olhos, ele procede das esferas mais nobres ou é fruto do veneno sutil da parcialidade e da hipocrisia? Infelizmente, repito, a maioria dos espíritas se submete passivamente a uma mensagem, a um escrito, a uma lição. Até mesmo quando essa lição chega ao nosso encontro como sendo escrita, como tendo sido escrita por um espírito desencarnado. A fé cega a uma mensagem que chegou ao nosso encontro, cuja autoridade advém de um espírito desencarnado. Será que devemos abrir mão do nosso dever de analisar, de auscultar aquela mensagem só porque se trata de um espírito que já desencarnou? Isso é uma insensatez. Emmanuel nos alerta sobre este equívoco. Não nos esqueçamos jamais de que toda e qualquer lição, toda e qualquer escrita advinda de um espírito encarnado ou desencarnado, toda deve se submeter também à análise. Devemos auscultar a sua natureza, é um dever nosso. Porque nós, sendo dignos, filhos de Deus, nós devemos nortear a nossa vida por aquilo que é verdadeiro e não por aquilo que é fruto da mentira, da parcialidade, da hipocrisia. Não esqueçamos que o poder, como o poder terreno, como fonte, origem da instrução, principalmente na escola, ele pode, geralmente, faz uma manipulação daquilo que chega ao nosso encontro, aquilo que se rotula como um conhecimento, com o fim inequívoco de gerar desinformação para manipular a consciência humana. É um dever nosso. Falamos tanto em democracia, falamos tanto em cidadania, mas como exercer a nossa cidadania sem consciência, usando o nosso conhecimento vinculado ao que é verdadeiro, nessa atitude cada vez mais constante de analisar e de auscultar. Não podemos permitir que a mentira prevaleça, muito menos que ela seja utilizada como instrumento de manipulação. Imaginemos, meus irmãos, por fim, o perigo que estamos correndo quando cegamente damos crédito ao que lemos, ao que assistimos, quando passivamente damos crédito à notificação que bate à nossa porta, pois é bem possível, e eu penso que é claro através de uma leitura, mesmo que rápida, dessa lição páginas, mas noto que é bem possível que a nossa passividade ela pode nos induzir ao erro, porque ela pode, qualquer lição pode, corremos o risco de que ela tenha uma origem ilícita, seja uma desinformação nascida de um propósito humano, de uma alma encarnada, como de espíritos que já desencarnaram, ambos com o propósito manipulador. Se nós nos respeitamos, precisamos auscultar. A ociosidade é prejudicial. O convite à responsabilidade é necessário. Por isso que eu sempre agradeço a espiritualidade maior, esse olhar cada vez mais pontual que Emmanuel dirige, ou pelo menos nos convida a direcionar a nossa atenção. A responsabilidade de analisar tudo e o trabalho nosso de aprofundar para, ou pelo menos com o fim de alcançar, descobrir se aquilo que chegou ao nosso encontro é verdadeiro ou não. Porque somente assim a nossa vida será verdadeira.
Somente assim não seremos hipócritas. Somente assim entraremos em contato com verdades universalistas, com a vontade de Deus, aquilo que representa uma lei imutável em todo e qualquer ponto do universo. A espiritualidade, nesta ocasião, Emmanuel, convidando-nos a duvidar, a ler, a pesquisar, a analisar, a auscultar a natureza daquilo que chega em nossas mãos. Portanto, sejamos responsáveis. Não compartilhemos aquilo que nós não analisamos. E também tenhamos o dever e o cuidado de analisar, de auscultar tudo aquilo que vem ao nosso encontro. Agradecemos a espiritualidade maior, agradecemos a Deus, nosso Pai, e a Jesus Cristo, e pedimos a Deus que essa nossa mensagem, tentando traduzir o pensamento de Emmanuel, chegue ao seu encontro e que a nossa interpretação possa ser útil e que você analise tudo aquilo que nós estamos compartilhando, para que você faça, para que você, através de uma postura ativa, analise, use a balança da sua própria consciência, o esforço de pesquisa para que todos nós possamos, de fato, aprimorar e ascendermos espiritualmente. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco. Que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Que assim seja.